Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, em nome de Jesus. Eu estou lendo aqui uma passagem de Jó, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Glória a Deus, aleluia. Você viu? Porque Deus abençoou a vida de Jó. Deus abençoou a vida de Jó, porque Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Hoje em dia as pessoas não estão querendo mais ser assim. Elas querem ser do jeito delas, não do jeito que Deus quer. Porque Jó agradava a Deus. Agradava muito a Deus do jeito dele ser. Porque sempre ele estava se desviando do mal. Mas as pessoas hoje em dia, elas não estão mais se desviando do mal. Elas estão deixando o mal usá-la de qualquer jeito, de qualquer maneira, e elas estão sempre sendo usadas pelo mal. Elas, em vez de dizer não às coisas do mundo, elas dizem sim, porque elas querem viver para o mundo, em vez de viver para Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, foi Ele que nos fez, e nós somos dele, e por isso nós temos que viver para Ele, porque tem um adversário da nossa alma que chama o diabo, né? O nosso inimigo das nossas almas. Ele quer que nós vivamos para Ele. Ele quer que nós façamos a vontade dele, não a de Deus. Então ele fica colocando palavras no teu ouvido, colocando palavras na tua boca, para que você venha falar. Só palavra que não edifica, palavra torpes, palavra que machuca, palavra que deixa a pessoa caída. Isso daí tudo é o inimigo que faz. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus, elas são feitas para Deus e elas só falam o que Deus quer que fala, para edificar as pessoas, para que as pessoas venham se levantar, para que as pessoas venham se sentir amadas por Deus e longe do inimigo, porque quem ama a Deus foge da aparência do mal. Quem ama a Deus, a Bíblia nos diz, né, que a gente temos que resistir o diabo e ele fugirá de nós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, ele vai ter que fugir da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Mas a gente, quando em vez de resistir ele, para ele fugir de nós, muita gente está querendo ficar unido a ele. Muita gente quer, falando coisas que não deve, falando coisas que Deus não quer que fala, brigando, xingando, tendo inveja, tendo ódio, rancor. Aí, como que Deus vai abençoar? Aí o inimigo vai lá para Deus, que nem fez, né, com Jó, e Deus perguntou para ele se ele, o que ele estava fazendo na terra, e ele falou que estava andando, passeando pela terra. E Deus perguntou se ele viu Jó, ele falou que viu, e que Deus abençoava muito, né, ele. E os gados dele, todas as coisas dele só multiplicava na terra. Mas aí ele falou, se ele tocasse em Jó, com certeza Jó blasfemaria contra Deus. Mas Deus tinha certeza que Jó não ia fazer isso, pelas qualidades de Jó. Que Jó, ele era reto, ele era íntegro e ele se desviava do mal. Então, Deus permitiu que ele fizesse isso, mas não matasse Jó. Então ele feriu Jó de tudo quanto é jeito, né? Roubando os gatos dele, matando os filhos dele. Mas Jó não me ligou. Feriu eles com chagas. Jó ficou cheio de chagas, aquelas doenças, né? Que até a mulher dele mesmo falou pra ele
amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Desculpa. Jó, ele sabia que Deus ia abençoar ele. Jó sabia, Jó tinha confiança em Deus. Só ele não conhecia muito a Deus, né? Como ele disse. Ele não conhecia, só conhecia de ouvir falar. Mas Jó foi abençoado por Deus, por orar pelos amigos dele que Deus pediu. Mas a única coisa que a gente aprendemos aqui é ser como Jó, né? Ser íntegro, reto, se desviar do mal. E essa é que Deus quer de nós para que a gente possamos ser abençoado que nem Jó. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos distancia de Deus. Ele faz uma barreira impedindo que Deus venha nos abençoar. Por isso a gente tem que renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas, para que nós possamos ser abençoados por nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Oremos. Pai nosso, que está aí no céu, perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Perdoa, meu Pai, esses que estão ouvindo esse vídeo. Pai, alcança eles, meu Pai. Muda, Senhor Deus, meu Pai, o jeito de ser. Muda, Senhor Deus, meu Pai, o comportamento deles. Que eles venham, Senhor Deus, renunciar, Senhor Deus, tudo que eles estão fazendo de errado. Que eles venham fazer coisa boa, coisas que te agradam, Pai. Para que o Senhor possa poder abençoar eles. Por causa que o Senhor, meu Pai, não fez filho ruim. O Senhor fez filho bom. Porque desde que nós te conhecemos, nós fomos batizados, nós começamos a mudar. O nosso velho homem ficou para trás e nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa para viver em novidade contigo. O que nós fazíamos de errado, nós não podemos fazer mais. Então, portanto, Pai, ajuda eles, meu Pai, a fazer as coisas certas. Ó, Pai, a se policiar, saber que não deve fazer coisas erradas, não deve mentir, não deve brigar, não deve xingar, que tudo tem que ser com calma, com paciência, para que nós possamos alcançar a vida eterna que o Senhor nos quer nos dar, que o Senhor veio, morreu naquela cruz para poder nos salvar, para que quando nós partíssemos desse mundo para o outro mundo, nós venhamos ter a vida eterna. E está contigo, Pai, na glória. Oh Deus, abençoa essas pessoas, joga por terra toda enfermidade, joga por terra tudo que não vem de ti, oh Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.